Olá, a paz esteja com você e também em sua casa. Hoje nós vamos partilhar a palavra que está em Lucas capítulo 9, versículos 18 a 22. E vamos partilhar essa palavra. Para isso eu peço a Jesus que abra o nosso coração, para que possamos acolher a palavra do Senhor em nosso coração e para que depois nós possamos vivê-la com amor, né? Porque não adianta acolher a palavra de Jesus. Vamos acolher o Evangelho. Acolhemos, mas e depois? Se não amarmos o Evangelho, nós não vamos colocar em prática, né? Então, por isso, precisamos acolher, amar o Evangelho para depois colocarmos em prática. E a palavra, então, nos diz aqui, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não dissessem a ninguém. Ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação. Nós temos aqui hoje o texto que dá continuidade ao que foi falado ontem. Ontem o tetrarca Herodes estava preocupado em saber, né, quem era Jesus, para tentar matar Jesus e evitar que o Messias viesse a tomar o seu lugar ali no império, né? Ou seja, hoje Jesus é quem pergunta aos discípulos: quem é que dizem aí que eu sou? Aí os discípulos utilizam praticamente o mesmo que eles falaram antes. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, né? Outros dizem que é um profeta dos antigos, enfim. E aí ele pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Em outro texto, Jesus ele completa: Pedro, dissestes bem, e por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ali inicia o papado, né? Ou seja, nesse mesmo texto, só que em Mateus, nós vamos ver que Jesus, ele institui ali o Papa, nosso primeiro Papa, que foi Pedro. É o texto que nos diz, e desse momento aqui, historicamente, você pode pegar aí em qualquer outro livro também, você vai ver que ali inicia o papado de Pedro, né? Ou seja, e quem é Pedro para Jesus ter escolhido como um Papa? Aquele que teve a experiência com Jesus. Aqui não é uma outra pessoa, senão Jesus, quem está aqui junto a Pedro, e Pedro tem essa experiência com ele, né? E ali ele começa a seguir Jesus e deixa tudo. Pedro tinha muito a perder, saiba disso. Pedro tinha esposa, tinha os filhos, era pescador, tinha um barco, não é? E Pedro, de uma hora para outra, deixou tudo e começou a seguir Jesus. Então, nesse instante, por que Pedro seguiu Jesus? Porque teve uma experiência profunda com Jesus. Em algum momento, Jesus falou para Pedro, falou alguma coisa com Pedro, e que Pedro encheu o coração e falou: não, esse é o Messias, é o que nós estávamos esperando, e o seguiu. Olha, cada um de nós precisa dessa experiência. Ninguém segue a Jesus se não tem essa experiência profunda. Por isso eu peço nesse instante, né? Estendo as minhas mãos sobre você também. Peço a Jesus que lhe conceda a graça de você ter essa experiência com Jesus, se você ainda não teve. Peça a Jesus que toque o seu coração com algum momento da sua vida, que você lembre daquele momento que Jesus apareceu em sua vida, e que você teve essa experiência com Jesus, para reavivar a sua fé,
para reanimar a sua missão, para você voltar a ser aquele discípulo, para voltar àquele primeiro amor que te trouxe a ser um cristão e a querer ser um discípulo de Cristo. Peço ao Senhor Jesus para que te conceda essa graça, né, da libertação. Se por algum motivo você foi ficando frio na sua missão, você foi voltando ao pecado, você foi voltando, ou seja, você foi deixando de rezar, você foi voltando a uma vida mundana, peça a Jesus que aquela experiência que você teve com Ele, ela reaqueça novamente o seu coração e que você tenha novamente essa experiência com Jesus, a ponto de você abandonar tudo para segui-lo e colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Até amanhã com o próximo programa, se Deus quiser.